Jürgen, você teve algum tempo para respirar essa semana com a Europa sendo uma borracha morta, para trabalhar um pouco mais com os rapazes, ou até mesmo dar-lhes um tempinho de folga também? Ou pelo menos menos intenso? É complicado mesmo, porque aquela coisa de domingo, quarta, sábado, é muito difícil para cada time de futebol, para nós também. Então o domingo foi real descanso para todos. Você pode sentir isso quando precisou de si mesmo e sabe que não jogou. Então os jogadores precisaram mais de você. Então hoje voltamos a treinar, e o departamento médico já me disse que ainda temos que garantir que alguns meninos não farão o treino completo. Aí temos que tomar uma decisão sobre quinta-feira. Não sei exatamente o que você quer dizer com fôlego ou preparação, porque viajamos amanhã. Então a preparação para domingo, por exemplo, é difícil, porque jogamos na quinta. E temos que ter certeza de que encontraremos a combinação certa com ritmo e talvez descanso, para que essas decisões só possam ser tomadas quando tivermos todas as informações sobre os jogadores amanhã. Então isso é um pouco complicado. Então voltamos e estamos bonitos, muito jogo, imediatamente United. Então sim, é melhor do que ir para a Bélgica e vencer esse jogo por 4-0. Mas no final é um jogo de futebol, queremos vencê-lo, queremos ir para lá, mas temos que ter certeza de que realmente entendemos nossa situação e está certa. Eu sei que é um jogo de cada vez, mas neste período você tem o Manchester United em casa, depois o West Ham nas quartas de final da Liga, antes do Arsenal voltar a Anfield, Burnley fora, antes do Newcastle voltar em casa também. Parece que é um ponto crucial na temporada. Como você se sente? Exatamente assim. E o problema é de novo. É como segunda-feira, quinta, domingo, quarta, sábado, terça. É tão difícil. É tão difícil. E depois são 26. E depois temos alguns dias entre Burnley e Newcastle até um dia de janeiro. Mas é brutal. Temos que superar isso. Já temos as nossas lesões e veremos quem estará disponível para todos os jogos. Mas precisamos de quase todos para passarmos de alguma forma. É muito difícil, mas é difícil para todas as equipes. Então você está certo, é crucial. Provavelmente sim, é para todos nós. Mas só temos que ter certeza de que tentaremos encontrar uma maneira de chegar ao próximo jogo e de vencê-lo. Porém, apenas um dos jogos que mencionamos é fora de Anfield. Isso é vantajoso para você durante este período agitado. Se não tivermos que viajar é melhor. Se tivermos Anfield na retaguarda também é melhor. Mas vamos precisar de Anfield, com certeza, porque é muito difícil. Todos os grandes jogos. Então United e Arsenal são grandes jogos. O West Ham é uma quarta de final, é um grande jogo. E o Boxing Day é um grande jogo. Portanto, não há dúvida disso. E é melhor do que estes 4 jogos fora de casa. Mas ainda é uma grande tarefa. No topo da liga, você falou muitas vezes sobre o quão entusiasmado está com esse grupo de jogadores que tem no momento, mas já os vimos mostrar suas verdadeiras capacidades. E se não, o que mais está por vir? Ah, sim, em alguns momentos definitivamente. Qual é a capacidade real? É o que você pode fazer em um momento, ou em 3 ou 4 anos, trabalhando juntos. Acho que o que podemos fazer em um momento, vimos isso em momentos, e vimos os problemas também. E isso fica claro quando você tem um novo grupo junto. É um novo grupo com funções diferentes para novos jogadores e funções diferentes para outros jogadores. Então é assim. E é sempre claro que é preciso tempo para encontrar alguma estabilidade. Foi isso que nos faltou em momentos. Essa é a verdade. Mas até agora deu certo de alguma forma. E temos que ter certeza de que continuamos melhorando, mesmo nos momentos mais difíceis. E não estávamos como um grupo neste período difícil. Nunca tivemos dezembro juntos, deixa-me dizer assim isso. E dezembro, no futebol inglês, é o mês mais difícil de todos os tempos. E é por isso que agora temos que mostrar o quão longe estamos nisso. Eu sei que no início de dezembro você está no topo da tabela. As pessoas começam a pensar em coisas diferentes. Nós, obviamente, não. Estou pelo menos há muito tempo no negócio. Isso significaria qualquer coisa para mim. É melhor do que ser 18º ou 20º. Mas ainda é apenas uma posição no momento e temos que continuar trabalhando muito. Isso é tão difícil quando você não tem tempo para a recuperação. Mas você tem que fazer isso de qualquer maneira. Parece que existem sinais de que este grupo tem mentalidade para lidar com a situação. Você sempre sentiu que a mentalidade estava presente no verão. É algo que surgiu como resultado da vitória de retorno contra o Bournemouth, por exemplo, da vitória de retorno contra o Newcastle, da vitória de retorno sobre o Wolves. Sim, surgiu disso. Então o que eu sabia no início era que tínhamos um time de futebol muito bom juntos. Eu trouxe alguns meninos muito bons, e na verdade os meninos que estavam aqui, todos nós sabíamos o quão bons eles podem ser. Então isso ficou óbvio desde muito cedo. Mas não, o que é isso? Diga-me que um time da Premier League não é bom. Isso é apenas uma existência. Especialmente se você luta pelos 4 primeiros, todos eles são excelentes. Então é isso que você tem que ser. E aí essas experiências, a gente falou quando aconteceu no início da temporada, tivemos uma pré-temporada boa, uma pré-temporada longa, não treinamos nenhuma 10 ou 11, e tivemos que jogamos praticamente nos primeiros 5 jogos o tempo todo. Então fizemos isso muito bem, e sim, isso reúne um grupo, obviamente isso ajuda no processo. Definitivamente, se você não superar isso, na verdade é o oposto. Mas superamos isso, e isso foi extremamente útil. Mas nos conhecemos muito melhor. Sim, ainda é novo, mas nos conhecemos muito melhor. E os passos que damos, eu gosto. Eles sempre serão grandes o suficiente. Ainda não sei, temos que ver isso. Mas até agora consigo ver o desenvolvimento. E é disso que preciso, para entender onde isso pode acabar. Mas isso não é possível no momento, por causa das coisas que eu disse antes. É como a sensação que você teve dos substitutos no fim de semana também. Parece que Joe Gomez está realmente pressionando, Curtis Jones entrando, Harvey causou impacto ao marcar o gol também, e estamos muito satisfeitos por Harvey no fim de semana. Sim, com certeza, foi muito, muito bom. Hoje também, super importante, Ibu, pode trazer o Ibu, é uma coisa luxuosa. Tudo isso é muito útil, mas agora imaginem que não os teríamos. Não há chance de fazer nada. O impacto que os substitutos tiveram nesta temporada deveu-se principalmente à qualidade dos rapazes e depois à mentalidade dos rapazes. Eles realmente entendem esse time como que ele é,
um time de verdade, e eles têm todos os seus trabalhos diários para fazer, e alguns sábados ou domingos eles têm que começar o jogo, têm que preparar o adversário ou algo assim, e depois o resto temos que encerrar o jogo quando eles começarem, ou encontrar uma nova maneira, ou usaremos um sistema diferente e todo esse tipo de coisa. E nesse momento cada jogador desfruta desse papel, claro, como titular, mas mesmo chegando e sabendo que podemos ter um impacto real e mudar algo de maneira adequada, isso é muito especial no grupo, para ser honesto. Obviamente, tivemos sorte algumas vezes. Mas foi quando tivemos sorte também, porque você tem ideias quando planeja um time, mas no final, como você pode saber como funciona quando estão todos juntos? Em um quarto, eles têm que se encontrar e começar a confiar um no outro e a confiar um no outro. E no mundo dos ídolos, amar uns aos outros como irmãos. Esse é o mundo dos ídolos, e você nunca sabe se isso pode acontecer. Mas os meninos que estiveram aqui, e sempre foi assim desde que estou aqui, estavam todos de braços abertos. E os outros meninos foram simplesmente fantásticos. Entrando, esses meninos naturais e confiantes, entrando no vestiário e curtindo a nova situação. Essa é a base para algo bom, mas até que ponto é bom? Não sei. O que podemos esperar em Anfield desta vez? 7-0 contra o Manchester United na temporada passada é provável que aconteça o mesmo, especialmente quando você leva em consideração a rivalidade que existe e o United entrando no jogo como um animal ferido por causa do que aconteceu contra o Bournemouth. Sim, é sempre assim, e nunca gosto quando as manchetes sobre o United não são boas antes de jogarmos, porque é sempre tipo, ok, então é o jogo onde você pode consertar tudo. Portanto, não acompanho o United de perto o suficiente para saber exatamente qual é o problema. Mas vi que Eriksen Hag se tornou o técnico do mês no mês passado. Vi que eles eram um time em boa forma em termos de resultados no mês passado. Pode estar tudo errado. Eu simplesmente não entendo isso. E sim, sabíamos disso naquele dia. Foi um resultado estranho. Isso acontece uma vez na vida, praticamente. E se isso ajuda alguém pro próximo jogo, é um time que perdeu 7-0, não um time que ganhou 7-0. Então isso é outra coisa. Mas se levarmos tudo em consideração, então apenas jogaremos um jogo de futebol contra o rival histórico do Liverpool. E isso em casa, em Anfield. E isso por si só deve torná-lo um jogo especial. E é isso que eu quero ver de nós, um jogo especial, entender realmente a situação e dar a vocês tudo o que preciso. Finalmente, você encararia isso como uma oportunidade de eliminar um potencial desafiante ao título, porque ele estaria 13 pontos atrás de você se você vencesse. Não, eu faria. Isso não é nada. Olha, eu acho que se algum dia fizesse isso, provavelmente diria não. Então há uma coisa que buscamos. São os 3 pontos em uma jornada. Todas as coisas ao redor podem nos tornar isso e aquilo, mas nunca entendi isso 100%, porque tira um pouco o foco da coisa real. Se algo ajuda na motivação, deixe-me dizer se seria cerca de 4 jornadas antes do final da temporada, e com isso poderíamos dar o último passo, provavelmente mencionaria isso, mas nesta situação isso não é importante. A situação do Manchester United, não me interpretem mal, mas não é importante para nós. Estamos a preparar a nossa equipa. Procuro entender a situação do adversário antes de um jogo. Procuro mesmo, porque acho importante saber por que eles estão motivados, porque querem consertar as coisas, entender isso, e às vezes conto aos jogadores, e às vezes eu não conto aos jogadores. Não sei o que farei antes desse jogo agora, porque tem outro jogo no meio, obviamente, e vou assistir com certeza, porque hoje à noite, na verdade, vou assistir. Eles jogam hoje à noite e nós jogamos na quinta. Então, a gente tem que viajar. Eles não precisam viajar. Então a situação é essa. E semana que vem temos jogo no meio da semana. Eles não têm isso, né? Não.